Bom dia, Marlene. Que legal ter você aqui no Canadá conosco. Bom dia, Janete. Eu que agradeço a Deus o privilégio. Então, você e Tony realmente foram os primeiros missionários para Rondônia. Como que foi? Janete, é uma longa história. Eu tinha clareza do meu chamado para Rondônia e na nossa formatura em IBM, nosso seminário em Maringá, eu sempre falava com o Tony e Tony dizia: Marlene, eu não quero nem conhecer Rondônia. Mas em 76, após o nosso casamento, Deus falou claramente com o Tony, nós nos casamos e já viemos para Rondônia. E daí, continuou trabalhando e depois eu sei que vocês fizeram viagem para os Estados Unidos. Sim, 2 anos depois, nós fomos convidados a estar nos Estados Unidos e Canadá. Então viemos visitar o pastor Ronaldo e você, e foi um tempo muito agradável. E nesse tempo, o Tony compartilhou a necessidade em Rondônia com o pastor Ronaldo e fez o convite. E você sabe qual foi a resposta do pastor Ronaldo? Tony, nem visitar, não aguento o calor. Mas meses depois estava lá, a família sendo missionários conosco. E realmente foi muito bom nosso tempo trabalhar com vocês e ver Deus realmente expandir a igreja em todas as cidades que Ronaldo e Tony tentaram conseguir terreno para a igreja e foi realmente muito bom um tempo juntos. Você se lembra aquela reunião na liderança e pastor Ronaldo falou: Tony, que tal estabelecermos uma igreja de Vilhena a Porto Velho? Tony falou: Ronaldo, é o meu propósito. E os dois começaram a trabalhar nesse sentido. Foi um tempo assim de muita provisão de Deus. Sim. E realmente é um privilégio trabalhar para o reino do Senhor Deus. E eu dou graças a Deus pelo tempo que nós passamos em Rondônia. E eu sei que Deus chama todos nós para participar. É verdade, não ficou só em Tony e Ronaldo, mas Deus trouxe pastor Mervyn e Lucila, e mais tarde Sandra Tijarte, que foram assim bênção na expansão na área de liderança, preparar pastores, e também Sandra nos ajudou muito na área da música. Então, fica aberta, se Deus chama você, considera. E se você quer conhecer mais sobre missões, leia o livro Herói da Fé em Tempos Modernos. É a história de Ronaldo e Janete. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? É sempre uma honra ouvirmos a Janete, é uma honra ouvirmos a história da nossa igreja. Quem não conheceu o pastor Ronaldo, fica aí o convite da Marlene, o meu, adquira o livro da história dele. Eu falo sem medo nenhum que se Hebreus 11 fosse escrito hoje, o nome do pastor Ronaldo estaria ali nos Heróis da Fé. Só conhecendo a história para saber do que eu estou falando. Então, fica o desafio aí para quem não conhece a história desse homem, quem não teve o privilégio de conhecê-lo, compre o livro e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado. Amém? Queridos, esse final de semana, como vocês viram aí, já sabem, nós tivemos um final de semana de missões. E sexta-feira tivemos aqui algumas programações, dentre elas o Papo com o pastor Tiago. Eu fiquei impressionado, porque ele conheceu, ouviu o Evangelho pela primeira vez através da nossa igreja, lá próximo a Xambrê, no Paraná. A primeira igreja missionária unida no Brasil foi aberta em Xambrê, hoje ela não existe mais, e ele conheceu o Evangelho ali através da pregação nas fazendas, através da nossa igreja. E ele esteve aqui na sexta-feira contando um pouquinho da sua experiência.
Ontem tivemos o pastor Alex, que é o diretor do nosso seminário, trabalha na formação de novos pastores, também ministrou, e hoje essa preciosidade que é ouvir a irmã Janete e a pastora Marlene. Eu quero, antes de ministrar uma palavra sobre missões, eu quero desafiar você, homem. Ali no fundo vai estar o Elinho no final do culto, e amanhã abre as inscrições para o Legendários. Eu desafio você a conhecer o projeto. Eu sei que tem muita gente falando um monte de coisa, tanto boa quanto ruim. Só que é aquele velho ditado, aquela velha brincadeira dinâmica: se eu descascar uma laranja e chupar, você não vai saber o sabor, você só vai saber como é indo. Então eu desafio você aí a participar, e depois você vai ter toda a autoridade para criticar ou para falar bem. Sem conhecimento nós não podemos falar nada. Então o Elinho vai estar ali no fundo. Nós temos algumas vagas reservadas para a nossa igreja, e se você quiser ir, quiser fazer parte, passa lá com ele no final do culto, deixa seu nome, o número do seu telefone, e nós vamos criar um grupo aí para mim entrar em contato contigo, tá joia? Pastor, eu quero ir, mas eu não tenho condição financeira. Dá o seu nome, coloca o seu número. Deus vai prover para você estar lá, porque Ele sabe sondar o seu coração. Amém? É só isso. Eu quero trazer uma palavra muito simples. 4 perguntas importantes sobre missões que a Bíblia traz para nós. Quero ler um texto que está em Romanos capítulo 10, verso 14 e verso 15. O apóstolo Paulo, entendendo isso e sendo um missionário como nós conhecemos nas Escrituras, ele escreve assim aos romanos: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amém? Nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia e vemos diversos chamados missionários. Nós nos encantamos muito, por exemplo, com Isaías, quando tem lá a sua visão e fala que no ano em que morreu o rei Urias, Isaías então tem uma visão, e essa visão ele vê Deus no seu alto e sublime trono, e Deus então começa a chamá-lo, começa a invocar, começa a falar praticamente essas perguntas para Isaías. E no final do texto ali, da história, nós olhamos e Isaías fala bem: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Eu estou pronto, eu estou disposto e disponível para fazer o que o Senhor tem preparado para que eu faça. Nós olhamos no Novo Testamento e nos encantamos com a história de Paulo. Paulo, antes um perseguidor da igreja, ele se transforma então agora no seu maior defensor, no seu maior proclamador. Antes aquele que queria acabar com o projeto de Deus, acabar com os seguidores de Jesus, acabar com a imagem de Jesus no pensamento, na mente das pessoas. Depois ele se torna agora o seu maior seguidor, a ponto de olhar para os seus discípulos e para nós e falar bem assim: ei, imite a mim, porque eu estou imitando a Jesus. Se torna ali então um missionário mais impactante, né, que nós temos nas Escrituras, o maior escritor da Bíblia. Nós olhamos para Jesus e vemos Jesus cumprindo o seu papel missionário, mas muito além disso, nós olhamos para Jesus e vemos Jesus falando: você é um missionário. Olhamos para Jesus e vemos Jesus dando algumas ordens muito claras e no imperativo: vai e faça. Ele não nos deu opção. Por exemplo, Jesus fala para nós ceiarmos todas as vezes, e quando fizermos isso, ceiarmos em memória dele. Está no imperativo, é uma ordem. Jesus fala para nós batizarmos, e fazendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem, não é uma opção. Mas Jesus também dá uma ordem muito clara, e não só para os discípulos,
não só para aqueles homens que seguiram ele por alguns anos, ele dá uma ordem para todos e fala bem assim: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho em todas as nações. A palavra ide ali é indo. Então ele fala bem assim: então enquanto vocês estiverem indo por todas as nações, preguem o evangelho. Enquanto vocês estiverem andando, enquanto vocês estiverem caminhando, anunciem o evangelho. E é tão interessante que o evangelho, o reino de Deus, ele precisa estar em movimento. Todas as vezes que nós olhamos, ou todas não, mas algumas vezes na Escritura nós temos Jesus chegando em algum lugar e ele fala bem assim: o reino de Deus está no meio de vocês. Quando vocês chegarem em algum lugar, ele fala para os discípulos: anunciem, o reino de Deus é chegado no meio de vocês. Sempre que alguém carregando nos ombros a fé, o nome de Jesus, ele se aproxima de algum lugar, o reino de Deus tem que chegar ali. Ou seja, todos aqueles que carregam nos ombros o nome de Jesus, carregam também nos ombros a responsabilidade de ser um missionário. Talvez você, assim como eu, nós não iremos para a África, não iremos para as nações, mas eu tenho uma África dentro da minha casa. Eu tenho uma nação dentro da minha casa que precisa ser ganha. Eu tenho um vizinho que precisa conhecer a Jesus. Eu tenho um melhor amigo que precisa conhecer a Jesus. Eu sou missionário de qualquer maneira. Eu não estou lá no campo missionário em outra nação, mas eu estou no campo missionário na rua da minha casa. Eu estou no campo missionário na escola em que eu estudo. Eu estou no campo missionário na faculdade em que eu passo lá boa parte do meu tempo. Eu estou em um campo missionário. Você está ali. Ah, pastor, mas eu já estou avançado em idade. Você não conhece ninguém. Você não tem mais nenhum amigo. Você não tem contato com mais ninguém. Você sabe o que a gente fica viajando na maionese? Imagina Paulo com um WhatsApp na mão. Imagina Paulo com um Instagram. Paulo, não sei quantos sabem, era chamado de peste. Quando ele chegava em algum lugar, as pessoas que eram contra o evangelho falavam assim: chegou a peste de Israel. Chegou aquela desgraça. Peste era algo desgraçado, era algo que trazia coisa ruim, né? E ele era comparado a isso. Aí eu fico viajando. Você imagina Paulo com as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Eu ia ser Reels todo dia, history, ia mandar mensagem, ia criar robozinho para mandar mensagem automática em massa. Ele ia fazer o estrago, ia ser literalmente uma peste tecnológica anunciando o evangelho através das redes sociais. Tem nada a ver com a palavra de hoje, mas Deus direcionou a isso. Então abra o seu coração e responda: como é que você usa as suas redes sociais? A sua rede social é para a glória de Deus? Ou é para satisfação de desejos carnais? Para que você tem uma rede social? Ah, pastor, eu tenho para divulgar o meu trabalho. Glória a Deus. Pastor, eu tenho para aumentar a minha rede de amigos. Glória a Deus. Pastor, eu tenho para conversar com a minha família que mora em outro lugar. Glória a Deus. A Bíblia fala: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ter Deus no meio. Ah, você é um fanático, eu quero morrer como um fanático. Eu queria ser tão fanático quanto um muçulmano, que tem coragem de amarrar bombas no corpo e se explodir, acreditando que isso vai dar a eles salvação. Se a pessoa, se todo cristão fosse um pouquinho fanático como um muçulmano. Já diz um escritor, não me lembro o nome agora dele, nem o livro onde eu li isso, mas fala que se os cristãos fossem tão fanáticos quanto o Islã é, o mundo inteiro já teria sido evangelizado. E Jesus já teria voltado. E tudo isso aqui já teria sido transformado. A culpa é nossa. A culpa de Jesus não voltar é da igreja. Porque ele só vai voltar quando o último ouvir falar do nome dele. Até que todos ouçam o nome dele. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas perguntas que Paulo faz para nós aqui através de Romanos. Como invocarão aquele a quem não creram?
Como que eles vão invocar o nome de Deus se eles simplesmente não conhecem a Deus? Como que eles vão clamar a ajuda de Deus? Como que eles vão invocar a assistência, o milagre de Deus, se eles simplesmente não conhecem a Deus? Como que eles vão pedir o favor de Deus, se eles nunca ouviram falar do Senhor? Então a primeira coisa, eles precisam conhecer a Deus, eles precisam ter acesso ao Pai. João 3,16 diz que Deus amou o mundo para quê? Para que apenas alguns, para que apenas os escolhidos, para que apenas aqueles que estão já dentro de uma igreja, para apenas aqueles que moram no Brasil ou em alguns países, não para aqueles que estão largados, excluídos pela sociedade, abandonados, jogados às traças, não, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que acredita nele, todo aquele que chamou ele para ser o seu Senhor, deu-lhes o poder de ser agora filhos, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qual que é o critério? Todos precisam conhecer. Como invocarão se eles não conhecem? Como que eles vão clamar pelo nome de Deus? Como que eles vão invocar o nome de Jesus se eles simplesmente não conhecem? Há muito tempo atrás saiu uma pesquisa, não sei se é verídica, se é verdade, mas diz que o nome de Jesus é menos conhecido no mundo que o nome da Coca-Cola. Não sei se é verdade. Já pensou? Você imaginou isso? Em qualquer canto do mundo que você falar de um refrigerante, eles conhecem, mas em qualquer canto do mundo que você falar de um homem que morreu por ele, ele não sabe disso. Sabe de quem é a culpa? É da igreja. Sabe de quem é a culpa? É nossa, que carregamos no nome a identidade missionária. A culpa é nossa. Então, como invocarão? Como que eles vão clamar se eles simplesmente não sabem quem crê? Como que eles vão invocar se eles não conhecem? Como que eles vão saber que Jesus é Salvador da vida deles se eles simplesmente não conhecem a Jesus? Segunda pergunta que Paulo faz para nós: como crerão naquele de quem nada ouviram? Quando nós estudamos, por exemplo, teologia, e existem algumas matérias, dentro delas uma chamada cosmovisão, que é a maneira de ver o mundo, de ver as coisas. E eu me encantei por cosmovisão e missiologia, porque nós ouvimos alguns testemunhos tremendos. Aqui na região amazônica existe uma tribo que ela nunca tinha recebido contato de branco, somente contato entre eles. E eles adoravam uma árvore, a maior árvore que eles conheciam ali próximo da aldeia deles. E eles iam para aquela árvore, o pajé ia para aquela árvore, e ali ele clamava aquela árvore, acreditando que ela, por ser a maior árvore da floresta, ela então tinha um poder sobrenatural. E eles começaram a clamar por essa árvore, acreditando que ela era a criadora de todas as coisas. Um dia chega uma equipe, e essa equipe composta ali por médicos e tudo mais, e dentre eles um missionário. E esse missionário, quando ele teve a oportunidade de explanar ali o evangelho, e ele fala que Jesus é a árvore da vida. Você sabe o que aconteceu com aquela tribo? Pegaram aquele missionário, levaram até aquela árvore e falaram para eles, na língua deles, né? Esse é Jesus. Explicaram para ele aquela árvore, o que representava aquela árvore para aquela aldeia. E ele então usa a ilustração daquela árvore, a figura daquela árvore, transfere toda aquela autoridade, aquele poder a Jesus, e toda aquela tribo se converte. Deus, ele vai preparar meios
para que todos possam crer. Mas Ele vai enviar alguém. Deus, Ele vai preparar caminhos para que todos possam conhecer a Ele. Mas Ele vai enviar alguém. Deus não vai descer de novo, Ele não vai mandar Jesus de novo, Ele não vai mandar anjos se materializarem para que possam ir lá e pregar o Evangelho, para que outros possam crer. Ele vai usar a igreja. Ele vai usar a vida daqueles que já entenderam o propósito. Então Paulo, ele pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? Deus, Ele nos manda simplesmente anunciar o Evangelho. Ele nos manda proclamar o Evangelho. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aquilo que vimos e ouvimos, isso nós anunciamos. Aquilo que nós recebemos, nós também entregamos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo fala para aquele jovem pastor assim: pregue a palavra, inste ou insista a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, cumpra o teu ministério, faça a obra de um evangelista. Anuncie o Evangelho a todas as pessoas, a tempo e fora de tempo, se ela goste ou não. Faça o papel de um evangelista, pregue a palavra, anuncie a palavra de Deus. E aí então nós respondemos: como crerão naquele de quem nada ouviram? Quando nós começarmos a anunciar, quando nós começarmos a abrir a nossa boca e falar daquele que nos salvou, quando nós deixarmos, desculpe aqui a sinceridade, sermos orgulhosos o suficiente e acharmos que o céu é só para nós. Quando nós temos algo bom e nós queremos compartilhar com os nossos amigos. Nós compramos um carro novo, nós queremos que os nossos amigos vejam, que eles se alegrem com a gente. Conseguimos comprar uma casa, queremos que os nossos familiares, que os nossos amigos se alegrem conosco, porque conquistamos um sonho. Por que com a salvação é diferente? Por que quando nós conhecemos o caminho da salvação, nós não anunciamos com o mesmo ímpeto, com o mesmo empenho, com o mesmo vigor que nós proclamamos a conquista de bens materiais? Como crerão naquele de quem nada ouviram? No Brasil todos já ouviram falar de Jesus, mas ouvir falar é uma coisa, conhecê-lo é totalmente diferente. Paulo faz para nós uma terceira pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? João 17, 18 diz assim: Jesus, ele está orando pelos discípulos e por todos aqueles que ainda iam crer. Ele fala: assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Texto mais clássico de missões, Marcos 16, 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vá por todos os lugares, e quando você for para todos os lugares, pregue o Evangelho a toda criatura. Querido, talvez você é tímido, talvez você tenha vergonha de falar do amor de Cristo. Eu quero te falar uma coisa: expresse. Você está ouvindo essa mensagem de um cara que não conseguia nem apresentar trabalho na escola e na faculdade. Gaguejava, sentia a cara vermelhar de vergonha, tem quando o rosto esquenta. Então eu era aquele que segurava o cartaz. Eu seguro a cartolina e você apresenta o trabalho. Me converti,
com 90 dias de convertido, coração queimando, um desejo de pregar a palavra. Prego na igreja. Com 5 meses de convertido, Deus dá a convicção do chamado pastoral, tira toda a vergonha, tira a gagueira, tira a timidez. Nós temos que ser como aquele passageiro do táxi que eu contei aqui esse tempo atrás. O cara aceitou Jesus e ele não conseguia mais ficar sem falar de Jesus para as pessoas. Ele se sentia em pecado se ele não falasse de Jesus. Ele então pegou um táxi, e o táxi estava indo para o destino, e o taxista não conversava com ele, não dava brecha para ele falar nada. E já chegando no ponto dele descer, e ele agoniado, porque ele não conseguia falar de Jesus para o taxista. E de repente o taxista falou bem assim: está quente aqui, né? Ele falou assim: quente vai estar no inferno para quem não aceitar Jesus. Nós temos que ser como aquele passageiro. Precisamos anunciar Jesus para as pessoas. E se não forem palavras, que sejam em atitudes. Que as nossas ações representem o amor de Jesus para aquelas vidas. Que ao olhar para nós, ao ver as nossas ações, eles possam saber que existe realmente um Deus, que esse Cristo, que a igreja tanto fala, que esse bando de crente chato anuncia, ele é real e é necessário se entregar a Ele, porque verdadeiramente Ele nos ama. Mas eles precisam conhecer, eles precisam saber. Então pregue. Seja com palavras ou com ações, mas pregue. Agora entenda uma coisa, você que usa as palavras, as suas atitudes falam muito mais alto do que a sua voz. Então tome cuidado. E eu não estou falando que você nunca vai errar. Eu erro, eu sou pecador. Mas ao errar, as pessoas também precisam entender que eu peço perdão, que eu me arrependo, e que assim como elas, eu estou em um processo de santificação, e só assim nós vamos ver o Senhor. Quarta e última pergunta que Paulo faz para nós: como pregarão se eles não forem enviados? Queridos, eu quero orar aqui no final dessa palavra, e eu sei que Deus levanta missionários. Quando eu falo missionários agora, estou falando para ir para outras nações. Não se esconda, não se omita. Se Deus colocou isso no seu coração, Ele já abriu o caminho, Ele já preparou o recurso, Ele já fez tudo. Simplesmente se disponha, esteja disposto e disponível. Ah, pastor, mas é um caminho difícil. Realmente é difícil. Mas a Bíblia diz que não há nada que a gente faça nessa terra que não receberemos 100 vezes mais. O nosso reino não é nesse lugar. E eu tenho certeza que cada missionário que está no campo hoje, quando ele vê uma pessoa apenas se entregando a Jesus, ele ganhou toda a vida dele. Então, se Deus está colocando isso no seu coração, nos procure. Procure os pastores. A gente vai dar um jeito de abençoar a sua vida, e vai dar um jeito de fazer Deus cumprir o propósito em você. Mas agora, talvez você não está sendo chamado para ir para as nações. Mas como eu falei no início, você já tem uma nação dentro da sua casa. Tem uma nação que é seu vizinho. Tem a rua, tem a escola, tem o trabalho. Missionário você já é. Pastor, eu quero abençoar a obra de missões. Hoje a nossa igreja tem 2 projetos que são os carros-chefes. Projeto Moçambique, onde nós temos uma escola já construída. Tem a igreja, já está em andamento lá há muitos anos. E a igreja brasileira que mantém esse projeto em Moçambique. Em 2008, a igreja missionária unida que mais crescia no mundo era a igreja da Nigéria. A meta deles era abrir uma igreja por semana.
A vantagem é que eles só levantavam as paredes, lá não chove mesmo, então eles entravam para dentro e cultuavam a Deus ali dentro. Eles tinham mais de 100 mil membros. Temos um segundo projeto, Projeto Sertão. Todos os anos é escolhido uma cidade do sertão brasileiro, de preferência que não tem igreja evangélica. E então vão os jovens e adultos do Brasil inteiro, se inscrevem para ir, passam lá 15 dias. De manhã evangelismo, à tarde discipulado e consolidação, à noite culto. E quando eles saem de lá, já fica um salão alugado e uma família pastoral para dar continuidade no trabalho naquela igreja recém-aberta. Todos os anos é aberta uma igreja no sertão brasileiro. Também precisa de recurso. Você pode abençoar com as suas finanças. Você pode direcionar esse dinheiro. Pastor, isso aqui eu quero que vá para Moçambique, isso aqui eu quero que vá para o Projeto Sertão. Pastor, eu quero ir para o Projeto Sertão. Todos os anos, no mês de junho, é realizado esse projeto. Você pode estar lá. Pastor, eu não posso ir, eu não tenho dinheiro para ir, mas eu vou dobrar os meus joelhos todos os dias. E eu vou colocar esses missionários, esse projeto na mão do Senhor, mais uma vez. Porque se não fosse o Senhor, nenhum desses projetos estaria em pé. A igreja lá em Moçambique construiu a escola. É a única escola que tem 3 refeições e ar-condicionado. Você imagina a alegria daquelas crianças moçambicanas. Comer 3 vezes por dia. Coisa que a gente não leva nem em consideração. Então você pode orar, você pode investir e você pode ir. São as maneiras de nós cumprirmos o chamado missionário. Coloque-se em pé. Hoje você e eu, nós temos a oportunidade de respondermos ao Senhor igual Isaías. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para manter essa missão financeiramente. Eis-me aqui para manter essa missão com os meus joelhos dobrados. Eis-me aqui indo para algum lugar e pregando o Evangelho. Mas o ide é para todos nós. Cada um de nós precisamos fazer discípulos. Cada um de nós precisamos anunciar o Evangelho para o próximo. Compartilhe a alegria da salvação com alguém. Não seja egoísta. Mas eu convido você a fechar os seus olhos e a orarmos pela missão espalhada pelo mundo. Nós encerramos agora esse final de semana de missões. Espero que você tenha compreendido a importância disso tudo e que você possa sair desse lugar disposto a fazer parte desse projeto. Seja orando, investindo ou indo. Através da sua vida, de qualquer uma dessas maneiras, o reino de Deus vai ser proclamado e o nome do Senhor glorificado.